Iniciando nossa terceira parte sobre Producer. Vamos falar um pouquinho sobre mais algumas questões interessantes aqui para facilitar o nosso entendimento aqui de outras possíveis ações. Em botão de escolha, a partir do momento que eu clico no botão de escolha, eu posso simplesmente criar um botão na tela. Eu vou vincular esse botão de escolha nessa coluna, ou nessa tabela, e posso também nesse outro campo que nós criamos. Tá? Como eu faço isso? Primeiro passo, vamos dar um nome para o nosso botão. Vou dar o nome aqui de serviço. Vou aumentar o tamanho da fonte, vou colocar um negrito e joia. Vou diminuir o tamanho desse botão, ele está muito grandinho. Beleza. A partir do momento que você criou um serviço na tela, para eu associar ele à minha tabela, basta eu clicar na tabela, botão direito propriedades, e aí eu vou mexer na propriedade da tabela, tá? Novamente eu vou escolher qual que é a minha fonte de dados, e aí vem o filtro de dados. Eu mostrei mais há pouco como faz para a gente colocar um Service ID ou algo cravado na tela, certo? Eu posso colocar qual campo eu quero que aquela informação filtre. Nesse caso aqui, não. Eu quero falar o seguinte, eu quero que, nesse exemplo dessa tabela, eu quero que o meu botão, que eu criei na tela, escolha um Service ID. Então, eu selecionei o campo Service ID e estou dizendo que ele vai ser igual ao meu botão de escolha. Então, o que eu fiz aqui? A partir do momento que quem estiver acompanhando a tela clicar no botão de serviço, vai aparecer uma tela de escolha e a pessoa pode escolher qual serviço ele quer filtrar aquela tela. Tá? Para eu testar no Producer, basta eu vir em Opções, Modo de Exibição, Serviço. Pronto, ele vai mostrar para mim aqui qual serviço eu quero. Joia. Ops. Continuando. Vamos voltar a objetos e falar sobre em gráfico. Vou fazer o mesmo esqueminha de arrastar aqui o mouse e temos a nossa tela de gráfico, tá? Vou puxar esse cara aqui para cá só para ficar mais layout mais visível aí. Legal. Com o meu gráfico em mãos, o primeiro passo vai definir qual tipo de gráfico que eu quero, tá? Eu vou mostrar para vocês um gráfico em pizza, para um entendimento mais claro, tá? Botão direito propriedades. Sempre vai mostrar essa mesma tela, qual é a fonte de dados, a gente vai pular. Por hora não vamos falar sobre filtros. Vou mexer na taxa de atualização. Tipo de gráfico. Nesse caso aqui nós temos alguns, vou selecionar o de pizza. Qual que vai ser o título do meu gráfico? Eu vou colocar aqui agentes. Se eu quero essa borda ou não, vou tirar. Fonte, não vou mexer por hora. Cores também não vou mexer por hora. Se eu vou querer que mostre a legenda, nesse caso sim. E se eu quero que mostre o valor do gráfico de pizza. No caso, eu vou mostrar os valores. Ok? Se eu quero mostrar valor absoluto ou valor em porcentagem. Nesse caso, eu vou deixar valor absoluto. E vou dar um OK. Mudei ali o estilo do gráfico. Para eu começar a inserir informações, basta eu clicar nesses quadradinhos pretos que estão à direita. Então, botão direito propriedades, vamos começar a inserir a informação. Legal? Então eu vou seguir a informação da minha tabela de agentes aqui, tá? Em cálculos campo, eu vou selecionar, no caso aqui, o número de agentes que estão, por exemplo, em idle. Então, de volta a agent to data, eu vou pegar aqui, ó, número de agentes em idle, por exemplo. Vou dar um OK. Vou dizer qual vai ser a cor, no caso azul, e qual vai ser o título dessa série que eu estou inserindo. Vou escrever aqui idle. Próximo campo, propriedades. Agora eu quero o número de agentes em falando, em ativo. Qual que vai ser a cor? Verde. Título, ativo. Agora vamos colocar em pausa. Então eu tenho aqui em not ready. Agentes em pausa. Cor, vermelho. Título da série, pausa.
Quero colocar mais informações, como eu faço? Botão direito, inserir série gráfica, que é a mesma opção que nós temos aqui em cima. Inserir série gráfica. E assim como temos inserir coluna também, tá? Legal. Botão direito propriedades. Vamos inserir mais uma informação. Vamos colocar aqui agentes em pós-atendimento. A cor amarelo. O título. Vou escrever pós. E vou dar um OK. Podemos colocar mais informações? Sim. Podemos colocar aquelas informações que julgamos necessário, tá? Vamos colocar mais uma aqui de visualização. Opa. Vamos inserir um dado. Propriedades. Número de agentes em preview. Cor, vamos colocar roxinho. E vamos escrever aqui preview. Opa. Legal. E para a gente finalizar aqui a parte de introdução de Producer, eu vou ensinar para vocês como fazemos cálculos dentro das nossas tabelas aqui, tá? Bom, usando a tabela, vamos dizer que eu quero mostrar uma informação no sistema que eu não tenho um campo nativo para aquele cara. É possível você pegar informações diversas e fazer uma conta, seja para obter quantidade de contatos total que um agente fez, seja para obter, por exemplo, a quantidade de descagem que um serviço está fazendo por agente, etc. Tá? Para mostrar como funcionam os cálculos, eu vou fazer um cálculo usando a tabela que nós criamos, onde eu vou mostrar o horário de login do agente, o horário que ele logou na plataforma. Essa é uma informação, por exemplo, que você não vai encontrar no Producer, porém é possível você fazer algum tipo de cálculo. Tá? Então eu vou inserir uma nova informação aqui no Producer, na minha tabela, usando a tabela Agent Data, que é o que nós temos aqui, que é a tabela que nós criamos. E eu vou pegar aqui a quantidade de tempo que o agente está logado. Então aqui eu tenho aqui, ó, duração do login. Posso deixar essa informação visível na tela? Posso. Vou escrever aqui, ó, duração. Duração não, vou escrever login. Tempo. Ponto. Qual que vai ser o tamanho e as demais informações que nós já vimos. Vou dar um OK. Então, eu tenho aqui quanto tempo que nossos agentes estão logados. Beleza? Agora eu quero saber que hora que o agente logou. Como que eu posso fazer essa informação? Basicamente, eu posso fazer uma conta subtraindo o meu horário atual menos o tempo que o agente está logado. Com isso, eu vou ter o horário do login do agente, certo? Vamos tentar fazer essa conta aqui, ó. Para eu fazer essa conta, eu preciso saber o seguinte. Qual que é o nome desse campo no sistema? Então, voltando no campo de horário, se eu vir em propriedades, eu tenho aqui o nome do pseudônimo, que é o nome do campo que eu quero, tá? E se eu vir aqui em tempo logado, que eu acabei de colocar, eu também vou ter esse nome. Tá aqui, ó. Legal? Então, para a próxima coluna, o que eu vou fazer? Eu não vou querer um campo do sistema. Eu vou querer fazer um cálculo, certo? Então, por isso que nós temos campo barra cálculo. Eu vou criar um cálculo. Vou clicar no botão novo. E aqui eu tenho todos os objetos que já estão na minha tela, tá? Então, o que eu quero? Eu quero o System Time, que a gente acabou de ver, que é o horário do sistema atual, menos a duração do logon do agente. Vou dar um nome para esse cara. Hora. Vou dar um OK. Com essa informação, eu sei que, por exemplo, esse agente que está ativo está logado a 2h58 e ele se logou às 13h57. E a maioria dos operadores, se a gente olhar aqui, estão logadas desde as 3 horas e alguma coisinha. 13 horas, na verdade, né? Tem alguns agentes que estão logados desde as 8, outros desde as 7,
Provavelmente virou o turno e não deslogou na hora de ir embora, mas enfim. Então, esse é um exemplo de como se fazer cálculos. É possível vocês fazerem diversos cálculos. Legal? Após a criação da sua tela, basta vir em Arquivo, Salvar como, selecionar a pasta onde você quer salvar a sua tela de pintura, que o mesmo vai salvar um arquivo para você. Esse arquivo basta depositar na máquina de UCC, no caminho do RTR, e ela irá aparecer para vocês no Real-Time Reporting, aplicação web. Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Com essas informações vocês vão conseguir criar telas aí, se aventurar no Producer. Claro que minha tela ficou bem dispersa, não está ali algo, né, útil, vamos dizer assim, mas é só para exemplo, tá? Bom, então obrigado pelo seu tempo e até a próxima.